Olá, professora Milena! Seja Ah, bem-vinda, Milena, do Fit Pro. Aqui é um prazer poder ter você aqui hein, para dar uma Dedé? aula para nós. Ô, Dedé, vendo a vinheta agora, deu até saudade dos cursos presenciais. Caraca, eu tinha assistido naquele dia, mas agora que eu vi pela segunda vez, quase que eu entrei na tela assim, igual o Matrix. Eu que agradeço. Muito bom. Milena, boa palestra, é contigo. Estou aqui na torcida para que dê tudo certo. Tá bom? Tá, gratidão. Que bom. Manda ver. Galerinha que tá aí do outro lado, apesar de eu não estar vendo vocês, estou sentindo vocês, não é? Eu sei que a internet hoje é um campo referencial aí que nos auxilia dentro dessa jornada e essa possibilidade de estarmos juntinhos, independente de onde estivermos. Mais uma vez, grande André, gratidão pela escolha não só dos profissionais que estão nesse escopo, e também dos alunos, que eu sei que vocês são todos convidados VIPs do próprio Dufit, então é com muita alegria que eu vou passar para vocês um pouquinho desse conteúdo, uma peça do quebra-cabeça dentro do rendimento, do treinamento, da reabilitação e de tudo que envolve essa área tão apaixonante nossa, que é realmente a prescrição de cada periodização, de cada exercício, de cada conscientização de movimentos específicos que devem ser analisados inicialmente e entendidos frente a cada injúria e cada alteração biomecânica, cinemática que o nosso aluno vem a ter. Não tenho certeza que a André já deve ter clareado para vocês quem são cada um dos docentes convidados. Eu sou a professora Milena Dutra. Eu fiz fisioterapia inicialmente, mas depois eu fui para educação física, voltado em grupos especiais lá com o professor doutor Luzimar Teixeira da USP. Fiz a especialização em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa, primeiro a Santa Casa, depois eu fui para a USP, da USP eu acabei o meu mestrado lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina também, doenças osteometabólicas. Então, é só um pouquinho aí do pequeno currículo que ainda tem muito a crescer, como todos nós, 1% ao dia, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Você vai ver se eu até vou começar já dizendo que eu estou assim, eu não vou parar muito quieta, que eu acabei de fazer uma intervenção praticamente cirúrgica, levemente invasiva aí de alteração vascular. Se eu cansar, eu vou levantar, tá? Que eu estou com meia compressiva, mas tudo vai dar certo. E por falar em meia compressiva, vamos falar em outros tipos de compressões, não só articulares, mas também de tecidos moles, que é o famoso conteúdo programático desse pequeno bate-papo frente às liberações miofaciais. E é impossível deixar de dizer, dentro da história da liberação miofacial, até vocês vão ver aí no slide subsequente, que são coisas que realmente, e técnicas que realmente já estão associadas frente a uma boa movimentação articular ao longo de todo o tempo. Se você... O Dedé está me ajudando a mudar os slides. Tá me ouvindo aí? Agora, se vocês prestarem atenção, a gente fez um acesso remoto aqui bem significativo para que a gente pudesse ter ao longo da história o que aconteceu na relevância das liberações miofaciais voltado ao esporte e na reabilitação. Se a gente pensar um pouquinho lá atrás, lá na China, lá em meados de 1900, Guaraná com rolha realmente, todos os feixes musculares e tecidos moles eram alinhados e eram realmente organizados através de técnicas induzidas por chifres do boi, que hoje, atualmente, já é conhecida como guaxá. Volta um pouco frente às lesões e às complicações que os nossos alunos têm, seja ele no alto rendimento, ou seja ele aqueles que estão chegando agora para começar a treinar, porque o médico mandou realizar algum tipo de estabilização frente à dor articular ou à dor muscular que ele venha a ter como deficiência ou déficit ao longo do sistema musculoesquelético. Abre parênteses e pensa um pouquinho junto comigo. Nessa pandemia, eu tive a satisfação de reabilitar o Jair Gomes. É um dos atletas do Strongman, não é? Ele é o homem, considerado ainda o homem mais forte do Brasil. Ele que na época lá do Gugu, empurrava caminhão, avião. Vocês vão lembrar, um negão gigante, eu nem me lembrava direito. Quando eu vi ele pessoalmente, é um troglodita 2x2. Lá no meu Instagram, por falar nisso, vai aí no celular.
Lá no meu Instagram, no Prof. Milena Dutra, tem as considerações frente a todo o procedimento realizado dentro da reabilitação do Jair. Jair chegou para mim ainda com algumas complicações recorrentes de 2 ou 3 hérnias discais, não tão significativas como extrusão, mas sim uma protusão bem intensa, condropatia patelar dos 2 joelhos, e eu nunca tinha visto, Milena Dutra, nunca, apesar de trabalhar com esporte, eu nunca tinha visto esses strongmen agacharem com o máximo de carga e engessar a perna com o enfaixamento, né? O enfaixamento elástico que eles fazem. Enfim, no final do agachamento livre, com o afastamento dos membros inferiores, dos joelhos, a gente pode notar que a própria amplitude ela é reduzida, claro, não só pela alta intensidade, mas também a amplitude menor, porque quando ele enfaixa o joelho, a gente tem a superiorização da patela, porque ele enfaixa com a contração do quadríceps efetivada, e na fadiga extrema da exaustão, nas últimas repetições, o quadril dele desnivelava e os membros inferiores entravam ainda em adução e rotação interna. Hoje a gente já sabe, com as principais literaturas científicas da JOSPT de 2018, principalmente, sobre essa queda pélvica e esse desalinhamento lombosacral, concomitantemente ao valgo dinâmico, né, tão discutido atualmente, mostrando para nós algumas cadeias cruzadas de compensações e desalinhamentos musculares. Desalinhamentos em deslizamentos, desalinhamentos em hiperativação, desalinhamentos até mesmo em resistência e força dessa musculatura. Onde eu quero chegar? Em toda a especificidade de treino, em toda modalidade de treino, em todo movimento em que eu tenha realmente alguma queda ou algum desalinhamento ou alguma compensação articular, onde o movimento não está tridimensionalmente simétrico no espaço, nós acabamos observando cinematicamente, dinamicamente, essa irregularidade da famosa neutralidade da pelve, que a própria Journal Orthopedic Sports Physical Therapy descreveu como balança de Powells. Essa balança de Powells, nesse exemplo que eu dei, no próprio atleta do Jair Gomes, fez com que houvesse uma hiperativação daquele quadrado lombar, do ilipsoas dele, do adutor, que mostrou para nós que o membro inferior e a coxa femoral estava em rotação interna bem significativamente, não deixando ele ter uma boa desenvoltura no treino. Agora, pausa e pensa comigo. Até meados de 2000, como está na tela, voltado ao esporte, e na década de 90, por exemplo, até de 85 a 90, McConnell já dizia algumas variações de que essa estabilização poderia ser realizada pela esparadrapagem, que hoje evoluiu na famosa kinesiotape, que naquela época, por sua vez, essas compensações de hiperativação ou contratura muscular poderiam ser soltas ou poderiam ser minimizadas através das solturas musculares das massagens clássicas. A massagem clássica nesse período, como o amassamento, como fricção, como percussão, como o efleurage, que é a associação do amassamento com os deslizamentos, potencializariam ali a diminuição dessas hiperativações dessas cadeias. Ponto novamente. O tempo passou, muda de slide para mim, Dedé, por gentileza, para quem não está entendendo nada, Dedé está em acesso remoto, com o Gasparzinho, porque por vários pepinos que deu aqui no computador. Aperta a tecla SAP. Imagina que todas essas compensações musculares deveriam ser resolvidas primariamente, não é? É claro que para ser resolvidas primariamente, nós temos que descobrir a causa das disfunções, e sempre há uma causa dinâmica dessas irregularidades. Agora, mais uma vez, se um atleta nosso ou se um aluno nosso não tem um bom desempenho, não consegue aumentar a intensidade do treino,
não consegue explorar a amplitude por uma compensação muscular de dor e contratura, nós temos 3 variáveis a se pensar dentro da nossa cachola. Primeira delas, por que a dor está acontecendo? Segunda delas, qual o caminho realmente, ou qual a causa real dessa variável primária que está desnivelando esse movimento tridimensional? Então, qual a causa da compensação tridimensional? Terceira delas, como fazer com que essa contratura, essa tensão minimize para que as 2 outras variáveis sejam resolvidas. Então, nesse período, eles estavam começando a pensar na última condição. Qual é a última condição? Um músculo e um sistema, eu até vou além, um sistema músculo-esquelético, porque eu tenho a região intraarticular e extraarticular, você sabe muito bem, que compensam dentro de um movimento deficitário. Se a contratura aparece extraarticular por um desabamento, por um desnivelamento, por uma cadeia cruzada, por uma compensação de treino, por um déficit de ativação ou hiperativação contrária a uma hipo, por uma diminuição de variáveis neuromotoras, resistência, força, potência, enfim, a gente vai ter que investigar múltiplas causas. Agora, se eu tenho dinamicamente um segmento que está compensando aquilo que eu preciso de eficácia no treino, um bom torque no meu direto, uma boa passada na condição aérea de uma corrida, ou um bom deslizamento intraarticular da sacroiliaca para até a finalização de um agachamento, enfim, a explosão de um levantamento olímpico. Se algo está não de forma eficiente 100%, nós vamos ter essas compensações por dentro e por fora. Compensações aonde essa hiperativação, essa contratura, essa tensão, que lá atrás era descrita como essa rigidez ou até mesmo esse espasmo, aonde a galera da fisioterapia mostra um ciclo como dor, espasmo, dor, decorrente não só do alto rendimento, mas por algum desequilíbrio também postural de um indivíduo normal, que não seja atleta normal, nós somos todos anormais. Essas 2 compensações, volta intraarticular e extraarticular, estava tentando ser minimizadas naquela época por uma estabilização que vinha de fora. Uma estabilização pela esparadrapagem de McConnell, uma queda dessa contratura, uma atenuação, uma redução dessa hiperativação pelas solturas musculares que já eram incluídas no esporte pré e durante o treino, e pós para relaxamento, mas mesmo assim as variáveis induzidas pelas técnicas não estavam sendo eficazes. Eficazes em qual relevância? Em melhorar a amplitude, em melhorar a intensidade, em melhorar o volume, em melhorar a própria movimentação de todo o sistema musculoesquelético, induzir ali uma excreta metabólica e lixo orgânico muito mais rápido, promoção de uma cicatrização na curva de recuperação também com uma maior velocidade e, melhor ainda, juntando tudo isso, otimização da função. Por isso que hoje todo esse caminho da massoterapia clássica começou a ser desvendada, ou melhor, mais estudada, e por meados de 2005 vieram as tentativas, como está aí na lousa online, no nosso slide, vieram as tentativas dessas solturas, dessas contraturas, através daquilo que foi denominado as pompagens. Não é pompoarismo, pompagem na época era a intenção de um profissional que trabalhava com exercício, seja ele em reabilitação, seja ele em alto rendimento, seja ele um fisioterapeuta ou galera da educação física, em tempos conseguir afastar origem e inserção, conseguir diminuir aquela tensão gerada pelo rendimento, atenuar aquela contratura gerada por um espasmo num pós-trauma ou pós-cirúrgico e induzir o alinhamento da fibra. Veja no slide subsequente as fases de uma pompagem descrita em 2005 e começa a pensar comigo o porquê que não deu certo.
como que nós, da área, vamos tensionar um feixe muscular desse tamanho, de um quadríceps absurdo de um fisiculturista, ultrapassando as camadas de um reto femoral, de um vasto medial, de um vasto lateral, de um enfim, como que eu vou ultrapassar as camadas de um trapézio, de um paravertebral, até chegar no latíssimo e me aprofundar num romboide? Por que não deu certo o tensionamento do afastamento do feixe, muito menos um alinhamento significativo e muito menos chegar na eficácia como nós deveríamos, que era resolver amplitude, que era potencializar a capacidade de contração, que era melhorar ali a condição do próprio paralelismo daquele tecido, a excursão do mesmo, e aí sim a gente conseguia ter um aumento da intensidade e volume do treino, porque a otimização do próprio tecido foi restaurada. Agora, porque é muita coisa na minha cabeça e também na sua. Ah, mas professor, a liberação miofascial se tornou agora muito famosa. Mas você tem que saber o caminho. Porque se cair lá na prova de concurso, da onde veio, que era o guaxá, para onde que continuou o tempo da literatura, qual é a diferença de uma pompagem para massoterapia clássica e por que não deu certo e a liberação miofascial se tornou o que se tornou, é porque houve na ciência vários estudos de testes de resultados bons e outros negativos, que deu uma merda ao longo de todo esse período, até mais ou menos 2010, 2012, aonde nada disso, em tensionamento de fáscia, em tentar sentir a fáscia soltar, manutenção da tensão, resolvia o problema. Porque todos os nossos alunos têm um problema. Qual o problema? Eu quero cada vez ser melhor, maior e em condições articulares que eu fique gigante e o mais fodão na minha especificidade de treino. Seja os meus enormes fisiculturistas que eu reabilito lá, seja os meus nadadores de águas abertas, seja a minha véia de 85 anos, que eu tenho que deixar um membro inferior dela, que ela tem artrose, a Glorinha, por exemplo, nos 2 joelhos, e essa artrose gera um varo absurdo, e aquilo permite com que ela não tenha uma estabilidade tão significativa, a lombosacra, e ela tem um risco muito grande de cair, e eu não posso deixar ela cair. Agora, veja só. Respira. Amados, como é que eu queria estar falando com vocês aqui? Dedé, eu vou abraçar todo mundo quando chegar no dia do curso presencial. Porque, pensa lá, dentro disso tudo que eu estou falando, naquilo que você precisa resolver. Primeiro é acabar com a dor do seu aluno. Seja ele o gigante, seja ele a vovó, seja ele a menininha de calça branca. Segundo é promover funcionalidade, independência e movimento articular simétrico possível para receber contra a própria gravidade, que nós somos seres viventes contra a gravidade, uma melhora da dissipação das cargas da gravidade, peso corporal e força de reação do solo ao longo de todo esse eixo axial aí, que é a coluna, de forma que ela esteja em equilíbrio. Porque nós temos curvas naturais dessa fisiologia da própria estrutura das 33 vértebras em si, que me dá ângulos aonde eu tenho, que deveria existir 80% da dissipação das cargas ao longo do corpo vertebral e 20% ao longo do arco posterior. E outra coisa, se agora eu otimizo a função e a capacidade de organização tridimensional desses planos frontais, sagitais e axiais, além de melhorar a dissipação das cargas, seja ele essa carga da gravidade axial, carga do próprio peso que eu vou levantar e carga da força de reação do solo, nós temos agora uma condição articular de forma precisa, aonde eu vou melhorar a minha função por devidamente a organização ser intra e extra-articular. Eu vou melhorar o raciocínio. Volta para o Jair, o cara do alto rendimento. E passa o próximo slide para mim, por favor, Dedé. Lembra quando... Bota aí a galera do esporte. Lembra quando... essas imagens. Pega qualquer modalidade que você pensar.
Tira o enfaixamento do joelho do Jair, com grandes cargas do agachamento livre. Vamos pensar ele fazendo deadlift, levantamento terra, com 300 quilos, com 2 joelhos com condropatia, com uma pelve que desaba, com 3 herniações lombares, uma insuficiência da ativação profunda dessa musculatura do abdômen, porque ele tem um tilt anterior lombopélvico. E agora a gente tem 3 áreas comprometidas, pensando da cintura para baixo. Uma pelve do Jair, do atleta que está desnivelada, então ele pode estar correndo, ele pode estar jogando, ele pode, no caso dele, é a hipertrofia, é o treino de força pensando no fisiculturismo em si, e na verdade ele como strongman tem outras variáveis a serem trabalhadas. A gente tem um membro inferior que entra em valgo, e agora a gente tem não só a lombar, mas uma pelve que não está em neutra. A espinha ilíaca anterosuperior e a espinha ilíaca posterior-inferior deveriam estar niveladas. Quando ele faz o movimento, seja ele qual for, com grande sobrecarga, e na fase final essa pelve cai no sagital, roda no axial, o membro inferior entra na rotação interna coxofemoral, a gente tem ali a primeira cadeia cruzada, muscularmente dizendo, mostrando para nós as suas hiperativações. Um quadrado lombar hiperativado, todo o ilipsoas, por causa do tilt anterior à antiga, a anteroversão pélvica também hiperativada, um adutor hiperativado, e as próprias musculaturas profundas dos multífidos também entrando, e alguém puxando o cabo de guerra contrário ao movimento. Uma sobrecarga de piriforme absurda, com dor irradiada, porque o piriforme é rotador externo, coxofemoral, então a gente vai ter dores, muitas vezes radiculares, por compressão e entrelaçamento muscular profunda, decorrente a esses desalinhamentos de hiperativação muscular, olhando para o movimento. Só que a partir do momento em que a pelve se desnivela, o quadril ele cai, o joelho ele entra, a rotação interna acontece, não só a musculatura ao redor, como na própria foto, os massoterapeutas, os profissionais de educação física especializados em massoterapia desportiva, porque sim, pode ter a especialização dentro da própria grade curricular de educação física, fisioterapeutas trabalhando com terapias manuais envolvendo as solturas, não vai adiantar nada soltar só a musculatura que está sendo hiperativada, tentando segurar o Jair de forma antálgica compensatória, se eu não pensar dentro da articulação. As liberações miofaciais, elas são extra-articulares. Mas o que eu faço com as liberações intra-articulares? Então, mais uma vez, na parte de cima, um ombro que roda, uma escápula que sobe, um trapézio que hiperativa, um peitoral menor que está puxando o processo coracoide da escápula para frente, uma glenomeral que está em rotação medial, aqueles grandes alunos e grandes atletas que crescem com o membro inferior assim, rodado, o ombro vira brinco, nadadores com lesão de supra, espaço subacromial reduzido, impingement agora da parte do supra, infraespinhal, lesão de slap, boxeador que tem a cabeça longa do bíceps rasgada. Essa hiperativação de cadeia anterior gera um mecanismo também antálgico protetor, assim como exemplo da região lombosacra de quem? Do Jair. A minha musculatura ao redor da injúria, no caso do ritmo escapulomeral, o meu elevador da escápula, o meu trapézio médio, além de se entrelaçar numa hiperativação, está tentando puxar esse meu atleta, esse meu aluno para trás. Acabei de reabilitar o Rodolfo, um atleta do CrossFit, no LPO, no levantamento olímpico. O cara me rasga parcialmente o supra, mas ele treina, ele faz isso há anos, ele faz musculação, etc e tal. Mas por que o espaço subacromial aqui reduziu? Por que a balança de Powells aqui, ó, no quadril, desabou? Por que desnivelou, sendo que a gente está tratando essas variáveis dentro da sala de musculação com treino de força? Existem desequilíbrios ainda dessas cadeias, como o exemplo que eu dei da cadeia lombosacra, que gerou hiperativação de quadrado lombar, elipsoas e rotador interno dessa coxa femoral. Agora veja, se aqui em cima, hiperativa trapézio, elevador da escápula e peitoral menor, essa escápula sobe no tilt superior, reduzindo o espaço subacromial ou subdeltoídeo.
O meu aluno, seja ele quem quer que seja o gigante, seja o cara da natação, seja a minha senhorinha que precisa colocar roupa no varal, ao longo da elevação do braço acima de 90, pinça a musculatura do supra, do ínfa, cabeça longa e bursa, gerando as lesões. Se a partir do momento em que a gente identifica numa avaliação, que é outro assunto, outra aula, outra variável, quais são esses movimentos irregulares que desalinham esse eixo axial para a dissipação das cargas, nós, professores, conseguimos identificar qual a real necessidade do trabalho de força dentro da sala de musculação. Pô, mas o cara já trabalha, professora, a força, trabalha a resistência, trabalha a potência, trabalha todas as variáveis, ainda tem algum déficit dentro de toda essa cinemática? Tem! Se a lesão, ela existe, se a dor, ela existe, se a compensação, ela existe, se a falta de amplitude, ela existe. Existe também alguma compensação, que é extra-articular e que é intra-articular. O que nós estamos querendo nesse pequeno bate-papo é mostrar para você que o caminho inicial é preparar a musculatura para receber o treinamento. Mas para preparar a musculatura para receber o treinamento, não é só uma liberação miofacial de tecidos moles, do feixe, da fibra, do fascículo, da miofibrila até chegar no sarcômero. Não! Eu tenho que liberar dentro da articulação também. Para a quebra de aderência, para a fibrose reduzir, muda o slide para mim, Dedé, para que a área ela abra, para que gere uma decoaptação, muda de novo, para que eu tenha uma descompressão, dentro da articulação, nós vamos falar, seja na sala ou seja em solo, próximo, dentro da sala de musculação, nós vamos falar desse cara aí, ó, de um cara chamado Maitland. Não existe ortopedia, não existe reabilitação, não existe movimento, não existe rendimento. Eu vou levantar, porque eu estou com dor na perna. Não existe alto rendimento, não existe treinamento eficaz sem Maitland. Mas, professora, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós vamos agora pegar a articulação e fazer com que esse gliding, essa organização dos tecidos, que antes você só achava que era de tecidos moles, sejam de tecidos duros. Vou te dar um exemplo. Pega um joelho lá qualquer, e a tíbia está aqui embaixo, o fêmur está aqui em cima, e eu sei que em cadeia cinética fechada, nós temos o deslizamento anterior, esse gliding, esse deslizamento dos côndilos femorais para o joelho dobrar. E esse gliding fêmuro-tibial para o joelho dobrar também existe aqui, ó, na junção costo-vertebral, lá atrás do arcabouço torácico. Para o seu atleta fazer a expansibilidade torácica, para a amplitude de uma braçada de um nadador, para que a escápula corra no gradil costal, eu tenho que ter a costela tendo uma mobilidade antero-posterior e lateral. E que muitas vezes você não vai conseguir pelo FMS, com carga axial. Primeiro eu tenho que quebrar essa aderência intrínseca sem carga, tirando o peso de cima da articulação. Assim como aqui embaixo na sacroiliaca, para o meu aluno agachar, ou sair daquela queda da pelve e até mesmo abrir a área de uma descompressão de uma coluna, a sacroiliaca dele deve estar totalmente restaurada no deslizamento intrínseco entre os ossos. Isso quem faz é Maitland, na Austrália. Porque se eu não consigo agachar até o chão, pode ser falta de controle motor? Pode. Pode ser fraqueza também? Pode. Pode ser um déficit de membro inferior, em discrepância de membro inferior? Pode. Pode ser um bloqueio da talocrural? Pode. Mas também pode ser uma hipomobilidade da sacroiliaca. Quando a pelve ela cai, quando a lombar já gera dor, quando o fêmur ele entra, eu já tenho um mecanismo protetor também, não só muscular se entrelaçando, mas articular gerando aderência. Essa hipomobilidade da sacroiliaca vai aumentar a compressão lombar e aumentar a compressão na coxa femoral e no compartimento medial do joelho. Então, seu aluno tem dor na lombar? Seu aluno está com queda da pelve quando caminha? Seu aluno, enfim,
Está com dor no joelho por condropatia ou fez uma lesão meniscal, não me interessa como é que foi, reconstruiu o LCA pelo feixe posterior e está com gap agora no posterior de coxa, todos eles vão ter um desequilíbrio lombosacro com entrelaçamento muscular, que vai gerar o famoso ponto gatilho, contratura, tensão, espasmo decorrente da lesão. E todos eles vão ter agora uma diminuição do gliding cinemático. Isso é movimento artrocinemático. Como que eu evoluo? Em volume, em intensidade, em amplitude, em capacidade de contração, se eu não consigo mexer na articulação, compreende? Aí você fala, pô, prof, nós vamos aprender isso aí, vamos, aqui em 40 minutos, não. Mas lá no curso presencial, com certeza. Pô, prof, a liberação miofascial que o treinamento funcional traz no rolinho faz isso? Lógico que não. Uma que não segue origem e inserção e o desenho de cada feixe muscular. Imagina fazer uma liberação miofascial do dorso. Tenho que saber a origem e inserção de elevador da escápula, todo paravertebral, romboide que muda a direção, latíssimo do dorso que vem de forma oblíqua, todo o leque do meu trapézio. Nós precisamos entender que existe uma ordem, uma intensidade, uma profundidade, uma ritmicidade. E cada indivíduo vai mostrar qual é a área que está necessitando mais de soltura. E é quando eu digo que os ossos falam para nós, tem até uma brincadeira aí no próximo slide, o esqueleto conversando na orelha do músculo, falando assim, o aluno está gritando para você. Olhe aquilo que o corpo mostra para você, os ossos falam. Então, se o meu aluno, o meu atleta, você como personal, eu também, professora, estou tendo dificuldade numa remada, numa puxada, num pulley, na natação, no levantamento olímpico, ou eu não estou evoluindo, eu tenho condições articulares agora, nessa cinemática, no movimento artrocinemático de dentro das articulações, que estão dificultando a minha amplitude e que está sendo piorada pelo entrelaçamento muscular extraarticular da contratura. E aí você diz assim, pô, mas caramba, a liberação miofascial vai resolver tudo isso? Ah, ela vai preparar todas essas compensações para que o exercício resolva tudo isso. Movimento se restabelece com movimento. O que eu preciso incluir? Pode deixar lá naquele lado da liberação. O que eu preciso incluir para o meu aluno na periodização e na prescrição de treino para que ele venha a ter uma otimização da função? Primeiro agora é enxergar que a própria liberação, ela não é mais superficial, ela é profunda. Se ela é profunda, eu tenho que atravessar camadas do feixe, do fascículo, da fibra, como eu já falei, até chegar na miofibrila e na unidade funcional, que é o sarcômero, para rasgar a linha Z. Nós vamos rasgar a linha Z na mão. E na hora que eu pego aquele entrelaçamento e solto ele na nossa mão, a gente consegue invadir o osso na mão. E invadindo o osso, agora nós vamos quebrar a fibrose interna, nós vamos abrir o espaço na decoaptação, nós vamos promover o gliding articular. Eu sei que ainda de forma passiva, mas jogando para o meu córtex, jogando a informação para o meu cérebro de como esse gliding deve se portar na ativação da sinóvia, na produção de líquido sinovial e também na otimização do quê? Do próprio deslizamento intrínseco. Só que, amados, a gente tem uma pedra de tropeço no meio do caminho. Ah, e depois eu deixei a apresentação completa com o Dedé. Tem vários artigos falando lá desses benefícios que eu acabei de listar, tá? Os americanos e assim vai. Os caras que colocaram os atletas no Cybex antes e depois da liberação e viram pico de força, de torque. Aqueles que passaram pela liberação têm otimização da capacidade de contração. Mas como que eu vou chegar na otimização da capacidade de contração do músculo se o osso não está preparado para receber essa própria capacidade de contração? E outra, nós temos uma problemática no meio do caminho que eu acabei de falar. Lembra das 3 perguntas lá atrás? A dor que eu tenho que resolver.
Para resolver a dor, eu preciso saber se a própria liberação vai acabar com essa dor. Que dor é essa? Estou falando de dor do sistema musculoesquelético. Porque o Jair tem dor lombar. O Jair sente dor no joelho ao agachar. Ele consegue continuar treinando com dor? Ou ele treina até o limite máximo, né? Porque eles são tigrões. Mas e se você acabar com a dor do seu aluno? A dor articular, a dor por compressão, a dor por cisalhamento, a dor por tensão, a dor por contratura. Concorda que a própria função e o rendimento dele vai melhorar? E aí, para responder essa primeira pergunta, eu quero saber o seguinte: como que a liberação miofascial agora, que você está se aprofundando um pouco mais no assunto, que você sabe que agora é liberação de tecidos moles e liberação de tecidos duros, vão as duas variáveis juntas, como que as duas variáveis juntas vão acabar com a dor? E que dor que é essa? Acabei de perguntar para vocês e está aí a pergunta no próximo slide. Que dor que é essa? Não estou falando de dor psicossomática. Não estou falando de dor visceral. Não estou falando de dor fantasma. Não estou falando de dor sensorial. Eu estou falando da dor mecânica. Da dor que nós vamos ter dois problemas no meio do caminho. É claro que se agora eu tenho dor, que nem eu. Acabei de falar pro Dedé, vocês não estão sabendo de nada, não. Ainda bem que eu não bebi cachaça. Só tomei Tramal. Os caras enfiaram as cânulas aqui em mim, pelo amor de Deus. Mas, professora, por isso que a senhora está em pé, porque não consegue sentar? Ainda bem que não é hemorroida. Mas imagina eu com dor tentando treinar. Eu vou treinar bem? E se a dor for aqui, ó? Eu vou treinar bem? E se a dor for aqui? Eu vou treinar bem? Por isso que eu sou muito fã dos atletas, né? Desde a época dos filmes japoneses, uma mente sã, o corpo são, o pensamento gera um sentimento, o sentimento um comportamento. Então, se você controla aqui, você controla aqui, você também controla o físico. Só que agora nós, profissionais, nós sabemos dessa relação mental e sentimento pensando em ação. Só que agora, além de controlar aqui por outras variáveis, seja ela do campo quântico, do subconsciente, não me interessa o que seu atleta e o que você está fazendo para controlar a sua mente. Agora nós, da educação física e da fisioterapia, nós estamos controlando as ferramentas aqui, ó, mecânicas, cinemáticas. Nós vamos meter a mão no mecânico e no cinemático, e essa alteração, que agora vai ser uma resolução, uma restauração, uma recuperação mecânica e cinemática, resolvendo a dor daqui, concorda que aqui vai sorrir? E concorda que aqui vai melhorar os neurotransmissores? Então, agora, a partir do momento que o Jair treina sem dor lombar e sem dor no joelho, concorda que ele aumentando o rendimento dele na sala de musculação, ele está muito mais feliz? Aí a pergunta é, como as duas variáveis das liberações, que liberação? Liberação de tecidos moles e liberação de tecidos duros, que nós vamos aprender na prática. Eu, você e o Dedé, aí no sul, aí, quando tiver aula prática presencialmente. Nós vamos fazer isso nos nossos gigantes, nos nossos atletas, nas nossas veinhas, em todo mundo. Nós vamos ter que mexer no cara, lá no córtex, lá no tálamo, só que começando pelo sistema nervoso periférico. Vamos ver se eu consigo desenhar. Tem uma imagem do cérebro aí, que não é o próximo, isso aí é o carinha chorando, mimimi. Essa daí, ó. Vou dar um exemplo banal. Digamos que eu estou aqui andando na sala, e eu bato o meu dedinho mindinho na quina da parede. Vocês já fizeram isso. Aí eu começo a apertar assim o dedinho aonde eu bati, lá no pé, e xingar, filho da puta. Quando existe uma dor, seja ela pelo trauma, seja ela pelas compressões, pelo cisalhamento, pela injúria, pelo pós-operatório, não me interessa. Essa dor, ela é captada pelo sistema nervoso periférico e todas as terminações nervosas livres, intra-articularmente dizendo e extra-articularmente dizendo, levando essa informação de dor do sistema nervoso periférico em nível talâmico para o sistema nervoso central por uma via. Essa via que está levando essa informação,
uma informação dolorosa através dos nociceptores, que está aí recebendo a informação de dor por uma seta nervosa lá, os nociceptores estão levando a informação de dor, porque existe uma compensação mecânica, existe uma área de atrito, existe um desnivelamento lombopélvico, artrocinemático interno, da cintura escapular, do eixo axial, não me interessa, a gente vai avaliar depois. Porque não vai adiantar nada quebrar essa via ou bloquear essa via da dor e soltar a musculatura com liberação, que é esse o objetivo da aula, se eu não tirar a dor do meio do caminho. E para enfrentar a dor, eu tenho que meter a mão na ferida. Primeiro a gente vai desconstruir para construir de novo, igual o Rambo. Vou meter a mão aonde dói, para que eu arranque aquela bala, morda o paninho, jogue pólvora, taque fogo, e aí a cura vem. A cura só vem quando você enfrenta a área da dor, tá entendendo? Agora eu tô filosofando. A gente aprende mais em um dia de dor do que em 1000 em felicidade. Que eu tava xingando aqui, minhas pernas com dor. Mas é uma alegria saber que vai melhorar depois. Agora veja só. O sistema nervoso periférico leva essa informação da injúria, a dor do abaulamento do Jair, o SLEP em reconstrução, a síndrome do impacto do manguito, a dor na elevação acima de 90 graus, a dor de cabeça tensional por herniação ou oncoartrose, a dor do compartimento medial do joelho ou condropatia patelar, não me interessa. Essa informação de dor, sendo captada pelos nociceptores, está sendo carreada, levada pelo sistema nervoso periférico até o corno posterior da medula, aonde no corno posterior da medula, essa informação ela é interpretada, organizada e levada aferentemente até o tálamo para falar assim, Milena, se liga, Milena. Milena, você está continuando correndo, Milena? Milena, a dor está latente, Milena. Milena, a sua articulação está te lascando, Milena. Milena, a compressão está aumentando. Estou tendo o input negativo da dor no cérebro para que o meu corpo reaja de uma forma positiva para me proteger. Qual é a forma positiva? É gerando entrelaçamento muscular, é gerando mecanismo compensatório antálgico protetor, é gerando espasmo, é gerando contratura, é pegando aquele feixe muscular ao redor da dor que deveria estar em paralelo, assim, ó, igual meu cabelo, numa prancha ou numa chapinha, e a fibra muscular, ela se entrelaça, igual uma corda de cabelo agora, assim, ó, igual uma corda de um bombeiro ou da marinha, para ficar mais resistente, para segurar a articulação que está sofrendo uma compensação. Olha o mecanismo protetor do meu cérebro quando eu tenho uma disfunção periférica cinemática do movimento. Entrelaçamento, contratura, trigger point, ponto gatilho, espasmo, é tudo o mesmo nome para a mesma porcaria. E dentro da articulação, ela fibrosa, ela se entrelaça, ela aumenta ali a aderência, igual o Durepox, para tentar segurar aquela área hiperpressiva. Isso vai ajudar? Não. Agora eu tenho que quebrar a informação cortical e mudar a informação periférica. Aqui sensorial e aqui mecânica. Aí vem alguém, eu, você, da área da reabilitação, grupos especiais, treinamento, fisioterapia, não me interessa, movimento, trabalha com corpo. Vamos meter a mão no problema. Vamos soltar as fibras musculares, igual o Lázaro. Lázaro, sai da tumba, desata os nós lá e anda, meu irmão. Então, eu vou ter que desatar os nós. Vou meter a mão na área do problema, o cotovelo, o braço, o que quer que seja. Quando eu vou ficar de joelhos agora, que eu já cansei. Essa aula tá doida, né? Tudo para eu não poder sentar. Ó. Quando a gente meter a mão no problema, nós vamos ativar outros receptores. Que receptores agora? Receptores de tato e pressão. Saca? Aí, esses receptores de tato e pressão, que nós vamos estar comprimindo a área da musculatura primeiro e depois lá no osso de forma artrocinemática. De tato e pressão, Ruffini, Pacini, etc e tal. Eles são mais rápidos. E eles correm por essa mesma via que os nociceptores. Então, digamos assim, eu fiz um desenho aqui. Ó, o Dedé falou que não ia dar para ver. Até que deu para ver. Ó, bati o pé. Cadê o desenho? Dá para ver o desenho? Ó, bati... Ah, que maneiro. Bati o pé. Aí essa via aqui
vai ser a via neoespinotalâmica, que vai informar para o corno posterior da medula os nociceptores e os mecanos, e jogar para o tálamo a informação da dor, certo? Só que essa via aqui, ó, que é a via do sistema nervoso periférico, ela vai carrear nociceptores e vai carrear também mecanos receptores pela mesma via. Então, vai chegar na minha medula 2 tipos de receptores, certo? Guarda essa informação, pode voltar para mim. Tá aí daí, professora? Daí que é o seguinte, vou pegar 2 canetas. Uma caneta vai corresponder aos mecanos receptores. Isso aí tá no Guyton, tá? Guyton, Fisiologia, tá no Macado, no capítulo de Fisiologia da Dor. Vocês vão ler lá, vocês ficam birutas, mas é muito mais legal entender por como eu tô interagindo aqui com vocês. Na hora que tem um monte de nociceptor lá, tentando chegar no corno posterior da medula e levar para o meu córtex e o meu tálamo a interpretação da dor, igual está aí no slide, levando o input negativo do sistema e da informação dolorosa. Aí, na hora que eu coloco a minha mão no problema, através da liberação miofascial e depois da liberação articular, porque vai ter que ter as 2 coisas, para ganhar amplitude, otimização de função, melhora da capacidade de contração, rendimento. Não adianta fazer liberação miofascial e não liberar o osso. Aguenta. Na hora que eu meto a mão no problema, os mecanos receptores, que são essa outra caneta aqui, vai chegar naquela mesma via, igual todo mundo aqui tem a 23 de maio e a Radial Leste. Pega uma via aí expressa. E aí, esse mecano receptor correndo na mesma via expressa, os mecanos receptores são mais rápidos do que os nociceptores. É como se eu tivesse o meu Fusquinha 62 tentando postar corrida com uma Ferrari, saca? 62 é mais devagar, tentando chegar no corno posterior da medula e aferentemente até o tálamo pela via neoespinotalâmica. E os mecanos receptores, chegou o Jeep, a Mercedes e a Ferrari, ultrapassa o Fusquinha muito mais rápido. Então, ele chega no corno posterior da medula e na via eferente até o tálamo primeiro do que os nociceptores. Tá? E daí? E daí, quando a gente meter a mão no problema, que a gente vai aprender, tenho certeza, detalhadamente cada disfunção e cada orientação e cada manobra e cada técnica, esses mecanos receptores sendo ativados, eles chegam primeiro lá no corno posterior da medula, e quando eles chegam primeiro no corno posterior da medula, porque eles têm uma afinidade maior com a via se chama neoespinotalâmica. Eu lembro do Neo do Matrix. Matrix, o cara era rápido, né? Então, se eu tenho uma afinidade com a via e a via ela é expressa, eu que tenho um carrão, vou meter pau, tacar pau, vou rapidinho para chegar no corno posterior da medula. Chegando no corno posterior da medula, esses mecanos receptores fecham as portas. Eles ativam a substância gelatinosa e quando ativa... Eu vou sentar. Tá doendo aqui, só um minutinho. Desculpa, galera, que esses negócios meio cirúrgico é doidão. Respira aí, que eu respiro aqui. Quando os mecanos receptores chegam primeiro no corno posterior da medula, ativando a substância gelatinosa, eles fecham a porta aferente para o tálamo. Como se alguém tivesse, aqui tem uma porta aqui do meu lado, como se alguém tivesse trancado a porta e falado assim, seus filhos da puta, nosso receptor que tá aí do outro lado, vocês não vão subir não, vocês vão ficar tudo aí para fora agora. Aí você fala, meu Deus, essa professora é doida, nem fumei maconha não, ó. Isso significa que quando os nociceptores chegam e veem a porta fechada, eles não conseguem passar, igual essa seta vermelha, não conseguem levar a informação de dor para cima. Estou falando da dor da disfunção. Não estou falando da dor que o indivíduo sente quando a gente gera uma compressão. Depois, eu acho que vocês têm aí um grupo no WhatsApp, né, Dedé? Faz aí um joinha para mim se tiver. Eu vou mandar para vocês um vídeo do Horst. Vocês sabem quem é o Horst, né? Todo mundo sabe quem é o Horst. O vídeo do Horst fazendo liberação. Não comigo, bem que eu queria ter cuidado do Horst, mas eu não cuidei do Horst. O Horst fazendo... Não tem o vídeo aí, não. É um vídeo meu, pessoal, do Horst fazendo liberação. Você tem que ver como dói a liberação. Mas depois que quebra a fibra e organiza o sistema e abre a área, a dor, ela se dissipa e ela some. A dor da injúria, a dor da lesão, a dor da
compensação, a dor da disfunção, a dor do incômodo intraarticular e extraarticular. Primeiro, porque os nociceptores não conseguem passar aferentemente para o tálamo. Bloqueou a via neoespinotalâmica pela ativação da compressão manual. Isso é uma queda da dor informativa ao tálamo, sinestesicamente. A gente mexe com o sistema nervoso central pela via neoespinotalâmica do sistema nervoso periférico. Aí, se essa sinestesia acontece intrinsecamente pelas vias neurais, a gente consegue aumentar a penetração da compressão dos tecidos moles, e aí vai doer mesmo, porque, a gente tem o sistema nervoso e também tem a própria terminação nervosas livres gerando compressão. Pega aí um beliscão aqui, ó. E essa compressão agora vai ser mais favorável de ordem profunda, porque a liberação miofascial tem que ser profunda. A gente só consegue penetrar nos tecidos se eu bloquear a via quem? Neoespinotalâmica. E depois que eu bloqueio a via neoespinotalâmica pelo começo da liberação, ao longo da liberação miofascial, a gente aumenta a intensidade e da compressão para que a gente consiga chegar aonde? Nas camadas musculares mais profundas, como vocês vão ver no desenho da imagem subsequente. Olha que louco! Como que eu vou liberar a fáscia? A fáscia, olha o desenho, nada mais é do que um tecido conectivo, um tecido que gera energia, um tecido que é gelatinoso, ele é delicado, ele é uma película que na imagem do próximo slide vocês conseguem ver a subdivisão em camadas, o entrelaçamento de feixes. Tira a definição, a outra. Depois. Aí, ó. Essa camada e essa película branca, ela recobre desde a periferia, entre as vísceras, e também em cada feixe miofibrila, fibra muscular. Quer ver melhor? Tem uma outra mais legal ainda, ó. Como se tivesse páginas de livros. É que parece... essa aqui ficou meio doida, mas dá para ver dentro de uma ressecção transversa, esses tecidos sendo envolvendo, e como se fosse aquele papel filme que embrulha a carne. Pega um bife lá na geladeira, ou eu procurei aqui uma coxa de frango. Lá no meu Instagram, no Prof. Milena Dutra, tem uma live lá, frango cru. Na hora que eu pego o frango, eu disseco o frango assim para vocês, e vocês vão vendo essas películas miofaciais. Quer ver a próxima? Vira aí, Dedé. Olha lá. Essa aqui tá legal, ó. Olha as fáscias que permitem uma excursão dos feixes, um deslizar entre as lamelas dos tecidos moles e uma interligação da junção miotendínea de cada músculo envolvendo. Só que quando essas fáscias elas se aderem, o exemplo que eu dei do Durepox é um exemplo bem significativo. Quando essas fáscias se aderem na dor, na compensação, no pós-trauma, no pré, nas alterações posturais, nas alterações cinemáticas, nos movimentos irregulares, no déficit de amplitude, no pós-cirúrgico, além delas se aderirem na sua elasticidade ou na sua viscoelasticidade, elas embolam os feixes musculares. Por isso que vira uma contratura. No próximo slide tem a definição da contratura. Se agora essa película de tecido conjuntivo não deixa as lamelas do feixe organizadas em paralelo, esses feixes musculares se entrelaçam. E esse entrelaçamento vira um nó. Existem alguns cortes histológicos, tem até alguns de um cara chamado Pat Archer, o nome dele é P-A-T Archer com A-R-C-H-A-R, Archer. Eu vou ver se... Aqui, ó. Pega o fone. Vou tirar até o meu fone, que eu não estou ouvindo vocês, mas não queria ouvir. Pega a fibra muscular que está aí. E vou pegar aqui o fone, dá para ver aqui? E vou gerar um nó assim, ó. Um nó no entrelaçamento muscular, tá bom?
Imagina que isso daqui está em grandes camadas, profundo do reto femoral, lá no meu quadrado lombar, olha como ele está profundo. O que a gente às vezes aprende, que eu tenho que fazer solturas ou passar o rolo aqui em cima. Ou chegar lá na fisioterapia tradicional ou no Pilates, manda alongar, né? Ou a gente tenta contrair o músculo ou treinar com esses entrelaçamentos, essas contraturas. Concorda se eu esticar a periferia do músculo aqui? Se eu esticar agora, ó, origem e inserção muscular, tentando alongar ou tentando contrair, o nó vai apertar? Fala, yes. Muda de slide, vocês vão olhar esse nó mais profundamente. Quer ver? Acho que a gente separou essa fotinha. Dedé teve um olhar clínico aí nos meus slides. Olha direito nesse scanner aí desse pedaço de artigo do Pat Archer. Quer ver? O cursor do mouse dá para ver que tem o sarcômero, tá nítido ali, ó, actina e miosina. Numa chave está escrito fibra muscular, então a fibra está com esse entrelaçamento por contratura, que é o trigger point, ponto gatilho, espasmo, que a gente vai ter que soltar. Concorda que agora essa contratura aqui, ó, essa contratura, o nó que está sendo representado aí no slide, tem o vaso que vai ser comprimido, então se eu tenho o vaso comprimido, eu tenho hipóxia, diminuição de oxigenação, diminuição de nutrientes, a capacidade de contração vira uma bosta. Ali em cima tem o meu neurônio motor repousando na fibra muscular, que é a placa motora. Na hora de receber o potencial de ação, a despolarização da membrana acontece com a acetilcolina. O retículo sarcoplasmático libera o cálcio para se acoplar na parede da actina e miosina para que a contração do sarcômero aconteça. Lembra disso? Isso aí é velho, hein? Cinesiologia clínica, isso daí. Agora, perceba que quando a gente tem uma contratura muscular, independente de todas as causas que a gente já listou até o presente momento, independente de tudo que a gente já comentou até agora, que vai ter alteração de movimento, cadeias cruzadas, entrelaçadas, cinemática irregular, via neoespinotalâmica tentando ser bloqueada, um atleta, um aluno, uma injúria, um pré ou pós-operatório traumático, degenerativo, precoce ou não, alteração postural, lesão, eixos em desequilíbrio, é igual um desalinhamento do carro, né, que tem que fazer balanceamento. Se lá dentro da fibra agora, ó, tá tendo um entrelaçamento muscular, olha a direita ali, ó. O que está acontecendo com a actina e miosina ali, ó? Elas estão próximas, eu não tenho uma capacidade dela de se distanciar para a capacidade de contração muscular acontecer, tá vendo? Ou seja, quando a gente tem, e todos nós teremos, por múltiplas causas, esses trigger points que devem ser soltos pela liberação, eu tenho capacidade de deslizamento de actina e miosina? Eu tenho uma boa contração muscular? Está indo por água abaixo. Por isso que demorou, viu? Mas chegou agora a relevância de incluir isso no treinamento. Para os atletas, então, nossa, isso é a chave de ouro. Não só para um bom desenho estético, para uma simetria, para uma profundidade do delinear das fibras, mas para que agora, se eu desentrelaço esse nó, melhoro a oxigenação, melhoro o potencial de ação, melhoro a organização do feixe e consigo penetrar até a profundidade de um sarcômero para que a fibra tenha sua excursão, cara, o cara voa. Mas, professora, como é que a gente vai chegar lá na unidade funcional de um sarcômero? Com intensidade, com penetração dos tecidos, com ordem, com direção, a liberação miofascial, a pioneira, a fundamental, a melhor que existe, ela tem um direcionamento, ela tem que seguir toda a anatomia, origem, inserção, linear, transverso, ciliax, pontual. Demora pra caraca! Só o eixo axial demora 1 hora e 20 minutos para fazer, com as correlações cadeias cruzadas,
do hemicorpo posterior com o corpo anterior, cadeia posterior com cadeia anterior, isso deixando braço e perna de lado, e olha lá. E olha que eu tenho que ainda entrar com liberação articular. E aí eu tenho certeza que já está todo mundo assim, mas caramba, como é que vai colocar isso aí no treino? Porque tem que fazer liberação pré-treino, né? É pré-exercício, é pré-treinamento. Primeiro faz liberação muscular, depois faz liberação articular, depois vai para o treinamento. Como incluir, a gente pode responder depois, que eu tenho certeza que vai ter dúvidas. Porque a gente vai ter que periodizar isso. Não é igual tá no livro bonitinho dos Estados Unidos e no Canadá, ou nos artigos lá bonitinho da Europa, que eles fazem fragmentado. No dia de peito e ombro, eu libero peito e ombro. Não, eu tenho que ter uma cadeia cruzada. Se eu não enxergar as cadeias cruzadas cinemáticas do movimento de Phil Page, que é o Assessment Postural Imbalance, gera uma bola de neve, e tudo isso daí em bola gera uma contratura. É como se aquele que não fosse liberado tivesse uma deficiência, não, um ciúmes. A área que não é liberada, ela fica com ciúmes e trava. Um atleta, principalmente do alto rendimento, os meus atletas lá, tem que tirar um dia da semana para fazer a soltura de todo o corpo. Por isso que eu tenho o Valério, que trabalha comigo, a gente tem uma equipe. Tem a galera da liberação miofascial, que é o Valério. Tem a Camila Bagatini, que é a parte da liberação articular, que às vezes faz somente ou entra para quiropraxia se quiser. E aí faz a avaliação cinemática funcional do movimento e adapta o treino para o realinhamento tridimensional e a prescrição do treino já daquilo que ele já está realizando, né, ao longo da periodização dele. É uma tríade. É preparação muscular, é preparação articular, é análise do movimento. É claro que a gente não tem um laboratório de biomecânica, mas é possível fazer isso a olho nu, enxergar quais são essas cadeias cruzadas e quem é que está faltando em treino, em força, em resistência, em potência, em variáveis neuromotoras, que está fazendo essa escápula do atleta não se encaixar, que está fazendo essa pelve cair, que está fazendo esse joelho entrar, o que ele não está treinando ainda, que está desfavorecendo o alinhamento dele. E se agora está desalinhado, ele entra em contratura, entra em aderência, entra em espasmo, entra em entrelaçamento. Aí, lasca! Mas, prof, para chegar a soltar esse nó, eu tenho que apertar o nó. Olha a outra imagem que legal. Como se fosse uma bexiga. Olha lá, eu gosto dessa figura. Como se fosse uma bexiga que a gente vai apertar. Concorda que quando ali está um dedo assim, né? Mas não quer dizer que seja o dedo. Vai ser nosso braço. Tem gente que faz com instrumentação, com guidão, com pau de macarrão, falta pouco mesmo, com bolinha de tênis, com stick, eu falo. Daqui a pouco eu quero mostrar para vocês um vídeo de exemplo, que só falta 25 minutos. Os guidões, isso é liberação miofascial instrumental, é tudo balela, tá? Balela. É jogada de marketing para vender mais. O importante é as maiores ferramentas estarem aqui, as suas mãos, seus antebraços. Olha lá, quando a gente aperta a fibra com o entrelaçamento, que a gente vai procurar aonde está, a gente mete o cotovelo em cima dela, porque tem que ser profundo, vai ter que afastar a actina e miosina. E sabe o que é o mais legal? Não vai ficar roxo, não vai ter quebra e rotura vascular. Se alguém fez liberação miofascial e ficou roxo, é porque foi errado. Aquela merda da ventosa lá, não quero nem falar daquilo, hein? Vai ler meu post lá que eu botei no Instagram. Se a porcaria da fibra tem um nó, vem alguém e puxa aquele vácuo para dentro, vai apertar mais o nó, meu. Vai apertar mais o nó, vai romper vaso, o final da cicatrização é fibrose, vai aumentar a fibrose, vai virar uma merda só. O objetivo é organizar o feixe, não deixar o feixe ter fibrose. Tem uma imagem dessa daí mais para frente. Tem aí o Mr. Bean falando assim, mas e agora? E agora que nós vamos meter a mão no problema. E meter a mão no problema é saber que a gente vai resolver de forma sensorial e mecânica. Pode ir para frente, Dedé. Por favor. Eu quero mostrar para eles assim, aí agora, eu vou te mostrar aí agora como é que funciona o negócio. Sensorial e mecânico, quer ver? Olha o próximo.
A fibra muscular vai ter que ficar alinhadinha, ó, sem a injúria, porque com injúria na imagem do meio, com rotura vascular e fibrose instalada, como está essa coisa branca aí, vira um entrelaçamento muscular. Eu não quero o feixe assim, eu quero o feixe como ele era antes. A própria microlesão do treino gera fibrose articular. E aí a fibra muscular fica embaralhada assim, ó, igual quando você está soltando pipa. Eu sou velho. Solta a pipa, numa hora que você olha para baixo, a linha está toda embolada, não tá? Olha a próxima imagem. A pipa com a linha embolada ali, ó, na imagem de baixo, é uma fibra com entrelaçamento, contratura, fibrose, hiperativação e toda desarranjada na próxima imagem. E a fibra de cima provocando ali o alinhamento. Na outra imagem. Olha lá que beleza. A de cima alinhado e a de baixo embolada. Então, o objetivo é soltar esses entrelaçamentos. Mais para frente tem uma imagem do nó e profundamente as fáscias. Vamos ver um vídeo legal? Solta a vinheta aí, Dedé. Eu gravei um com um outro aluno meu, tá? Da fisiculturista também. Vocês vão ver ele aí na imagem que o Dedé vai botar pra gente, por gentileza. Solta o vídeo. Olha, esse osso não dá pra ver, né? Eu vou te mostrar o vídeo. Ó, só mais um, Jair. É só isso aqui, ó. Me dá só mais um. Vamos, respira. 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 Ai, já foi. E legal que esse daí é o Jair Branco. Eu tenho o Jair Negão, que é o Strongman, esse aí é o Jair Branco, Jair Lopes. Vocês viram que na hora que a gente empurrou o sentido da escápula, a gente empurrou o sentido da escápula no sentido do próprio feixe muscular do retrator escapular, os lomboides, potencializando e piorando o descolar dela, né? É claro que antes de chegar, a gente está mostrando alguns pedaços, antes de chegar na escápula, a gente tem a ordem crânio-caudal, lá da base do crânio até chegar no sacro, na região lombar, e a gente vai cruzar as cadeias por face anterior, depois que terminar todo o dorso. Tem outro lá para a galera ver? Do escaleno e o trapézio médio com o cotovelo, só todo o lado esquerdo. Minha mão, meu braço e meu corpo como um todo. Minha mãe fala que eu posso matar meu marido. Isso. Essa área superior aqui... Imagina que a escápula dele é meu celular. Vocês viram que a escápula primeiro deprimiu, então teve um plano ali, um eixo. E depois a gente jogou a escápula para o lado, vocês viram isso? A gente cruza os feixes e as cadeias um por um, desde a base occipital até a junção da sacrilíaca. Conseguiram perceber que a escápula ela descola do arcabouço torácico? E depois que as duas escápulas descolarem, a gente vai fazer o desenho da junção das costelas, para que as costelas ganhem expansibilidade torácica até chegar lá embaixo. Tem mais algum outro aí? Vamos ver. Maneiro, bem criterioso, né? Quase um sadomasoquismo. Você tem que sentir o processo em você. Respira, respira. Tá acabando. Só mais dois. Isso, solta o ar. Ó, tô em cima de paravertebral nas fibras. Ó, acende, ó, do trapézio. Só mais um, eu juro. Ó, vou comprimir, ó. Joguei meu peso pra baixo, ó. Que beleza. Nossa, parece muito forte. Você acha que doeu ou não? Doeu, né? O quanto ele consegue aguentar de compressão é onde o nosso atleta e aluno não entra em mecanismo reflexo. Eu fiz do outro lado do hemicorpo as mesmas sequências que se faz de um hemicorpo direito, se faz do hemicorpo esquerdo, e assim a gente segue o plano de ação para todo o eixo axial e o esqueleto apendicular. Eu acho que ficou um pouco mais nítido e claro com esses
3 exemplos do quanto é intenso, sim, uma liberação miofascial, e a grande importância é que realmente a gente tenha que juntar as duas variáveis. Quando a gente, consegue soltar o feixe muscular, desenhando ele nesse caminho, a gente chega a desatar os nós e, como está no próximo slide, a gente desativa toda aquela banda de tensão. Então, a famosa banda de tensão dolorosa vem porque eu tenho essa contratura extraarticular dos tecidos moles e vem porque a gente tem essa aderência dos tecidos duros. A gente soltando esses entrelaçamentos e realmente desativando os pontos, a gente permite a otimização da abertura articular e função que vem depois. E por isso que a dor, ela reduz. Ela reduz porque melhora a vascularização, ela reduz porque quebra esse entrelaçamento e esse espasmo, ela reduz porque chegando no osso a gente consegue abrir a área e ganhar espaço, ela reduz porque a gente tem uma diminuição da compressão, atrito e tensão intraarticular, e a melhora da função vem justamente por esses deslizamentos serem direcionados. É aí, então, a hora do profissional, que sou eu, que são vocês, todos vocês aí do outro lado da telinha, a avaliar o movimento de forma geral. Depois a gente faz uma outra palestra ainda, mais para frente, espero que, mais uma vez, presencial a gente vai fazer isso, de avaliar o movimento em si e a cinemática para saber quais são os exercícios e a prescrição do treino, que deve ser direcionado, adaptado, para que essas relações negativas não voltem a acontecer. O objetivo é desmamar ele da liberação periódica, e sim fazer uma liberação miofascial e articular por manutenção. Por exemplo, eu que passei por esse procedimento médico agora, e foi na terça-feira, me embolou, aí me deu dor de cabeça, entrelaça aqui, porque dorme errado, quadrado lombar, tensionou, ou então você viajou, ou se estressou, ou então correu um pouco mais além da conta. Não vem mais pelo processo de restituição e reabilitação. Vem apenas agora por manutenção da saúde, igual o alinhamento e balanceamento do carro, tá? Então, amados, o conteúdo programático nesse pequeno bate-papo, eu estou conversando aqui com vocês há 1h15, eu sei que a palestra é 1h30, mas foi muito, muito feliz, estou muito feliz em explanar e adentrar um pouquinho dessa área que é tão especial para mim, uma área em que eu vivo isso todos os dias da minha vida. Aqueles que não acompanhavam a professora que sou eu, lá no Instagram, no Prof. Milena Dutra, tem todos os meus queridos lá, os meus alunos, os meus gigantes, as minhas meninas com escoliose, o Miro que teve derrame, tá bom? Eu tenho uma paixão grande pelo fisiculturismo, reabilito grande dos meus atletas lá em Vitória. Eu falo lá porque eu estou aqui em São Paulo, tá? Que eu vim fazer umas coisinhas aqui e também palestrar. Mas eu tenho certeza que vocês irão incluir essas ferramentas na vida do dia a dia de vocês, não só para triplicar a saúde desses nossos queridos, mas também otimizar a própria função sua, minha e dos nossos alunos, tá? Com muita alegria, eu agradeço ao Dedé imensamente por todo o suporte. Ele sabe das minhas dificuldades aí eletrônicas. Eu estou na casa do meu pai, para quem não sabe, o computador do pai é velhinho que nem ele, aí deu vários BOs, por isso que o André está fazendo acesso remoto, mas eu realmente levo para vocês, de forma, tento pelo menos, né, simplificar algo que é tão complexo, que é a ortopedia, frente àquilo que eu vivo todos os dias. Então, a imensidão do meu coração é agradecer cada um de vocês que estão aí no DuFit, agradecer toda a equipe, o André, que já me conhece há uns bons anos, não só pela amizade, a parceria, e por realmente estudar essa área tão relevante dentro do esporte, que é a reabilitação. E a reabilitação é nossa, é da educação física, sim, está na lei, que depois que o aluno ainda tenha uma injúria, uma deficiência, uma amplitude, uma disfunção,
Grupos especiais é nosso, tem prescrição para obeso, prescrição para cardiopata, treinamento físico para asmático, DPOC, e assim vai. Então, a ortopedia está dentro do escopo da educação física, sim. Deficiências ortopédicas, alterações ali motoras, não só os cadeirantes, mas pós-cirúrgicos, podem ser resolvidos e orientados pelo profissional de educação física. Na USP aqui de São Paulo, para quem não conhece e queira vir conhecer, existe o Núcleo de Atividade Física Adaptada e Saúde, coordenado pelo professor doutor Luzimar Teixeira. Ele deixa todos os meus alunos virem visitar o centro de reabilitação. É só mandar um e-mail para ele, que é luzimar@usp.br, e vocês vão ver a unificação da fisioterapia e da educação física juntos na prática, prescrevendo treino, reabilitando, e assim vai. É claro que nós, da educação física, jamais vamos pegar um pós-operatório imediato na mão, com placa, dentro do parafuso, e nós, da fisioterapia, jamais vamos fazer uma prescrição de treino com excelência, como é a galera do treinamento da educação física. Mas existe uma área comum das duas profissões, que é a reabilitação, aonde ainda chega na sala de musculação com dor, ainda chega no estúdio com alguma limitação, ainda chega lá onde você trabalha com alguma disfunção, e está aí ferramentas favoráveis, ferramentas fantásticas, que tem muito ainda para crescer, nos auxiliando nessa melhora e nesse caminho tão promissor que é a educação física adaptada para quem trabalha com grupos especiais e para todos aqueles que escolhem o seu caminho da melhor forma, no rendimento, no alto rendimento, na galera em conjunto, aí, na dança, em cada modalidade que vocês fazem com muito amor, tá? Então, deixo aberto agora as considerações, eu creio que vai ter algumas perguntas, não é, André? E estou à disposição de vocês para o que precisar. Oi, Milena! Ô, Milena, o pessoal aqui está perguntando para mim se tu não tivesse tomado o Tramal, onde é que tu ia parar com essa tua palestra? Ai, cara. Nossa. Você viu que eu estou levantando o pé, eu estou com meia compressiva do pé até a barriga. Passei até maquiagem, assim, o André me viu hoje meio-dia, estava com umas olheiras assim, parecendo uma morta-viva. Tramal, vou pegar lá para vocês verem. Cloridato de tramadol. Puta, me dá uma vontade de vomitar. Se eu não tivesse tomado Tramal, eu ia tomar cachaça aí com vocês aí, ó. Nós vamos tomar cachaça presencialmente, tá bom? Nós vamos fazer o do Fit Pro ano que vem, e se Deus quiser vai ser presencial, e tu vai também. Aí sim nós vamos tomar uma cervejinha. Vai ter churrasco, né? Ô, Milena, eu não sei quando a gente fez a apresentação do Fit Pro, nós falamos que uma das intenções que nós tínhamos com o do Fit Pro era justamente de apresentar outros pontos de vista para o que as pessoas já faziam, talvez falar o mesmo do que as pessoas já faziam, e para quem não conhecia, gerar uma dúvida a ponto de ficar desconfortável e não entender o que aconteceu. As pessoas estão elogiando muito da tua palestra, eu acho que tu consegue ver que ela está do lado, mas ninguém fez pergunta, Milena. A tela do lado aqui tá preta, eu não estou vendo vocês, não. Ó, vou tirar uma foto para você ver. Aqui o pessoal não fez pergunta, eles só querem saber, na verdade. Querem saber quando é que eu vou aí tomar cachaça. Não, eles querem saber o que tu tomou. Eu tomei Tramal, Profenide e só. E tô com a bunda e as pernas doendo. Tudo roxo. Não vou poder treinar por 15 dias. Helena, então, a gente não tem perguntas. Que bom, né? Não sei se é bom ou é ruim, né? Você que tem mais... Ou entenderam bastante, ou não entenderam nada. Mas que bom. Entenderam tudo. Não, show. Milena, obrigado pela tua gentileza de poder ajudar. A ideia de fazer o do Fit Pro na quarentena era poder pegar pessoas, assim como você, que é muito difícil poder ter essa disponibilidade na tua agenda, até pela distância e também pela tua própria agenda, mas tirar pelo menos 1h30 para falar sobre uma coisa que é muito importante, que muita gente faz, que é a liberação, que é ajudar a promover o movimento de volta e colocar esses caras de volta para a performance, ou que seja possivelmente para viver sem dor. É muito legal poder ter essa oportunidade, e o pessoal que quiser poder e pode
vai poder participar do teu curso presencial, né? Então, só para lembrar, vai ser dias 10 e 11 de outubro, vai ser em Joaçaba, né? A gente tem mais 7 vagas, e vai ser no dia, se não me engano, 1 e 2 ou 2 e 3 de outubro em Jaraguá do Sul, né? Então, tem uma pergunta aqui, ó, Fê. Tem uma pergunta aqui. E dias 2 e 3, eu acho, de outubro em Jaraguá do Sul, né? São cursos diferentes, né? Em Joaçaba vai ser fala pra galera aí como é que vai ser teu curso em Joaçaba e como é que vai ser teu curso em Jaraguá. Eu não lembro nem qual é o conteúdo programático, qual que é. Eu dou tanto curso. Outro dia, não, eu tô em São Paulo, né? Aí sábado passado foi coluna. Aí agora amanhã tem outra parte. Eu liguei lá assim e falei assim, o que eu tenho que falar amanhã mesmo? Eu tô... Aí, me lembra aí que eu tenho que falar amanhã, que eu esqueci que eu vou dar aula do quê? Não sei. Ô, Milena, então, Milena, vamos tentar equilibrar aqui, ó. O Joelson, lá de Jaraguá do Sul, o Joelson, ele é lá de Jaraguá do Sul, ele quer saber se uma IFA ela pode ser a causa de um desequilíbrio pélvico durante o agachamento. Que IFA? O que é IFA? IFA é o impacto femoroacetabular. Ah, tá. A gente chama de impingement coxo-femoral ou impingement femoroacetabular, tanto faz. IFA, vou saber o que é IFA. Impingement, impacto é a mesma coisa, tá? Repete para mim. Ele quer saber se a IFA, né, o impingement femoroacetabular, pode ser uma causa de um desequilíbrio do quadril enquanto faz o agachamento. Sempre. Não durante o agachamento. É um desequilíbrio lombosacral. Então, a pelve está em desequilíbrio em alguns dos planos que a gente vai ter que desvendar, olho nu, isso a gente vai aprender no curso presencial, de lesões de quadril, joelho, blá, 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 que eu não sei quando é que é. A gente vai ter que saber qual plano está deficitário, qual os músculos que estão pedindo socorro, mas sempre tem uma queda tridimensional pélvico, que aumenta a rotação interna coxofemoral e potencializa o impingement. Aí o pinçamento, que é o impingement, vai gerar as consequências. Olha só, a bursite trocantérica, saraquilite, pubeite, lesão de Kahn, lesão de Pincer, lesão labral. Dane-se a lesão. A lesão veio pela queda cinemática, compreende? A partir do momento que você agora reorganiza a biomecânica, a lesão ela se estabelece, ela reduz, ela diminui, ou ela até se previne, se a gente for avaliar precocemente. Legal, né? Muito bom, que legal. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Quem tiver, manda que a Milena ainda, o tramal está fazendo efeito, está tudo certo. Nossa, quero mais tomar remédio, não. A Carla quer saber se a gente vai para Porto Alegre. A gente pode ir para Porto Alegre, né, Milena? Vamos junto, lá tem os bar bons. Só se for na semana da farroupilha. Eu quero tanto ir na semana da farroupilha, comer costela de chão. Eu nunca vi aquelas costelas no chão. Eu quero ir Milena, essa cara que tu fez agora é a mesma cara que tu faz quando tá com fome, né? O pessoal agora tá conhecendo, né? Eu tenho fome. Vocês já ficam preparados aí, que vocês têm que levar lanche para a professora, que eu tenho uma fome esgranhenta. A galera lá de Belém do Pará leva tacacá no meio da sala de aula, açaí, é mó barato. Pô, que legal, vamos lá também no Rio Grande do Sul, comer sagu e dar uma aula sensacional. Muito obrigado, Dé, agora presta atenção aqui, em off. Muito obrigado de verdade. Desculpe aí as dificuldades online, eu ainda estou aprendendo, a André está me ensinando muito. Muito gratidão por estar em acesso remoto e me ajudar. Os meninos aí que estão aí do outro lado da telinha, é o Dedé que fez tudo isso aí, ó, botou os slides para mim. A gente, porque esse computador aqui estava num perrengue só. Então, gratidão, espero que tenha sido favorável e bons estudos para vocês. Manda o link para mim depois, tá? Se eles tiverem um grupo, eu vou mandar no grupo o vídeo do Horse e os materiais para eles estudarem. Pode mandar que eu encaminho no grupo lá, Milena. Obrigado. Eu que te agradeço de coração pela gentileza de falar, de tirar um pouco do teu pós-cirúrgico aí e poder falar com a galera com toda essa energia aí. Eu acho que mais importante
do que as pessoas entenderem exatamente 100% do que tu falou, não que não seja incompreensível, mas de poderem absorver esse conhecimento, que a gente sabe que é quase impossível, mas é você passar a vontade de aprender e mostrar como é bom saber para poder ajudar as pessoas. Pô, parabéns pelo teu trabalho, eu te agradeço. E a gente está sempre junto. Amanhã tem mais palestras. Tenho certeza que vai poder. Pede para eles escreverem lá para mim. Escreve para mim no Instagram. Conversa comigo, hein, galera? Faz um hashtag lá. Já passou o teu Instagram, mas eu vou passar também no grupo para quem quiser te seguir. Tá, um beijão. Tá bom, Milena? Muito obrigado, Deus. Galera. Fiquem bem. Amanhã tem mais a partir das 8 horas, às 9 da manhã, perdão, amanhã às 9 da manhã, Milena vai ter o Nuno falando sobre a estabilização neural. Vai ser bem legal, um trabalho bem bacana que ele faz. E continuem com o do Fit Pro, que só começou agora à tarde, e amanhã tem muito mais. Um abração, galera. Fiquem bem aí.